E aí, gente, boa tarde, como é que vocês estão? Sumi por uma semaninha aí, mas já voltei pra gente continuar a nossa lição, a nossa revista, tá? Hoje estamos na lição 3, que tem como tema obediência e adoração, e é uma continuidade do que a gente já vem estudando desde a primeira lição, entendendo o que o Senhor tem para falar aos nossos corações. O tema de hoje, ele vai ter como base o livro de Mateus, capítulo 15, versículos 8 e 9. Eu vou ler aqui duas versões, uma versão mais formal e uma versão mais moderna, e ver o que elas estão falando pra gente. É a mesma coisa, mas a linguagem é diferente e é para vocês entenderem melhor, tá bom? Vamos lá. Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Agora a outra versão. Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Amém. Então, gente, isso é basicamente uma continuação do que a gente falou no vídeo anterior sobre como o nosso coração e as escolhas que a gente faz para a nossa vida e o que a gente decide colocar no nosso coração como escolha e modo de vida fazem com que a gente se afaste ou se aproxime de Deus, tá? Fazem com que a gente o adore em espírito e em verdade ou faça uma adoração falsa, uma adoração que só é da boca para fora, tá bom? E isso é muito interessante porque a gente está vivendo agora esses tempos de pandemia e se a gente não prestar atenção, se a gente não tiver com o coração firmado totalmente em Deus, se a gente não adorar em espírito e em verdade, se a nossa vida já não tivesse colocada, ou se não estava, agora está colocada literalmente nas mãos do Senhor, a gente esquece de adorá-lo e a gente começa a viver uma vida de incertezas, ansiedades e esquece que tem um Deus no céu que nos dá a esperança de melhoria e de que tudo isso vai passar. E é muito interessante falar em adoração agora, porque muitas das vezes a gente acha que a adoração é só aquele momento que a gente está na igreja, que a gente levanta a mão, que a gente glorifica, que a gente diz aleluia, né? Que a gente fecha os nossos olhos, a gente chora, mas quando chega na nossa casa tudo muda, né? Quando a gente está em outros lugares, a gente não consegue manter esse posicionamento de adorador e acaba se afastando da presença de Deus. E isso, gente, é uma adoração que acaba sendo da boca para fora, porque a gente não tem uma vida de verdadeiros adoradores. E se a nossa vida ela não está toda pautada no Senhor, não adianta eu ir para a igreja, glorificar, chorar, falar palavras bonitas, mas depois que eu saio dali, tudo acaba, tudo muda. Isso não é adoração, tá, gente? Isso é cumprir uma rotina que eu já estou acostumada, mas quando eu saio dali, e aí? O que eu faço? E por que isso é tão interessante falar disso agora na pandemia? Do que você está falando? Gente, as igrejas estão fechadas, talvez nem todas, mas a nossa está. E a gente já está há mais de um mês sem ir à igreja física. E aí, se a gente só guarda a nossa adoração para fazer no culto, como é que vocês estão vivendo agora? Como que tem sido a vida de vocês? Eu sei que a gente tem um culto online, mas é diferente, né? É diferente, totalmente diferente. E aí? Como que vocês têm feito? Como está sendo a vida de vocês? Sabe? Se o nosso coração não estiver firmado no Senhor, se nós não formos pessoas que vivemos uma vida para o Senhor a todo momento da nossa vida, a gente não consegue suportar esses momentos, porque a gente acha que a gente está afastado da presença, que a gente não sabe mais adorar, mas na verdade o nosso coração é que ainda não está firmado totalmente no Senhor. Então, reflitam, vocês estão firmados totalmente no Senhor? O seu coração, ele tem vivido... Opa, um somzinho de moto, só um minuto. Né, gente? Difícil. Passou, podemos continuar. E aí?
sabe? Se nesse momento a gente não se coloca na posição de cristãos que adoram o Senhor Espírito em verdade, que vivem uma vida totalmente firmadas no Senhor, que o nosso coração ele não é firmado em Deus, não vive conforme a vontade de Deus, a gente está passando por muitas coisas nesse momento que a gente não precisaria passar se a gente realmente tivesse firmado em Deus. Então essa é a reflexão, sabe? O que a gente tem feito nesse tempo de pandemia? Vocês muita coisa mudou na vida de vocês, sabe? Claro, fisicamente muita coisa mudou. Mas dentro do coração, espiritualmente, como vocês têm se sentido? Sabe? E eu não estou dizendo aqui que a gente não pode sentir medo, que a gente não pode sentir ansiedade, que a incerteza não bate. Ela bate, a gente sente medo, a gente fica ansioso, mas é nesses momentos que a gente lembra que a gente tem um Deus que nos mostra que tudo vai passar, que nada acontece sem a vontade dele, que há um propósito para tudo isso, e a esperança, a nossa esperança tem que estar nesse Deus, nas promessas que ele fez para nós, na promessa da sua vinda. Essa é a nossa única esperança, sabe? Então, assim, se a gente não tá literalmente, verdadeiramente firmado nisso, a gente não suporta, sabe? A gente não suporta, a nossa saúde mental ela não suporta, e nem a saúde física, a gente fica doente, porque a gente não consegue ver uma saída para tudo isso. Então, já que a gente está falando sobre adoração, sobre verdadeira adoração, sobre o coração, né, como disse o versículo, que realmente está firmado no Senhor, como está seu coração? Você tem adorado, ou você nem percebia que estava guardando sua adoração só para dentro da igreja, só para um culto, sabe? A gente tem que adorar o Senhor em cada atitude da nossa vida, adolescente. Em cada mínima coisa, tudo tem que ser para adorar o Senhor, para a honra e glória do nome dele. Então, procura saber se tá agindo de maneira errada, se percebeu agora que, tipo, caramba, 30 dias sem ir na igreja e eu não dobrei meus joelhos para orar. Eu não peguei a minha Bíblia para ler, eu não louvei, eu não adorei ao Senhor, eu não entreguei a Ele um culto porque eu estou dentro de casa, sabe? Modifique isso a partir de agora, pede perdão, volta atrás, transforma, não tem problema errar. Todo mundo erra, todo mundo é ser humano. A gente só precisa se arrepender, voltar atrás e consertar as nossas atitudes, tá bom? E aí, sobre tudo isso, a revista também vai falar sobre obediência. E viver, gente, uma vida conforme as vontades do Senhor, conforme os sonhos que Ele sonha para nós, firmada no Senhor, é viver uma vida de obediência, né, gente? Quando a gente faz a escolha de aceitar a Jesus e passa, né, a viver para o reino e passa a viver e praticar, né, os mandamentos do Senhor, a gente passa a viver uma vida de obediência, obediência à palavra, obediência a Deus. E aí, adolescente, como tem sido isso para você, sabe? Porque obedecer a Deus também é obedecer aos nossos pais. Obedecer a Deus é entender que mesmo que muitas outras coisas pareçam muito mais palpáveis, muito mais interessantes, talvez o que você veja, o que você ouça, o que você possa tocar, seja muito mais fácil para você do que obedecer a um Deus invisível. Mas esse Deus, ele é totalmente, como que eu posso dizer, ele é totalmente acessível. A gente pode acessá-lo a qualquer momento, a gente pode senti-lo a qualquer momento, a gente pode viver a experiência de senti-lo a qualquer momento. Só depende da nossa escolha, só depende do nosso coração,
Só depende do quanto a gente tem se entregado a Ele e do quanto a gente tem vivido para o reino, adorado a Ele, obedecido a Ele, sabe? Então, assim, para vocês é difícil, é fácil obedecer ao Senhor, sabe? Desde o dia que vocês entregaram a vida de vocês a Ele, como que tem sido esse processo, sabe? A gente precisa entender que obedecer e adorar a Deus é uma escolha. E obedecer, talvez quando a gente fala assim, obedecer pareça algo tão terrível, né, tão difícil, sabe? Quando a gente está vivendo a adolescência, a juventude, a gente quer muitas coisas, a gente começa a conhecer o mundo de outra forma que a gente não conhece até o momento, a gente começa a ter mais liberdade para fazer as nossas coisas e talvez obedecer pareça um fardo, sabe? Mas obedecer a Deus não pode ser um fardo. Obedecer a Deus tem que ser um ato de amor, gente. É um ato de amor, de liberdade. Liberdade para viver uma vida agradável, uma vida perfeita perante a vontade dele, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para nós, sabe? Vamos procurar fazer isso como algo maravilhoso, sabe? Tenta, eu garanto para vocês que vocês vão mudar totalmente a perspectiva de vocês sobre obedecer a Deus, sobre quem é esse Deus, sobre como é bom adorá-lo e sentir a presença dele, sabe? Muitas das vezes a gente começa na igreja, né? Porque isso já veio da nossa família e a gente vai seguindo, vai continuando e acaba não tendo a nossa experiência com Deus. Mas isso também depende de nós, sabe? De colocar em nosso coração o porquê de vocês estarem ali. Se eu tô aqui porque a minha família me exigiu, ou eu tô aqui porque eu acredito nesse Deus, eu amo esse Deus e eu sei que Ele é o único caminho de salvação, de libertação, de cura, de amor, de alegria, sabe, de misericórdia, que se não fosse Ele, nós nem estaríamos aqui, se não fosse a atitude de amor que Ele teve por nós na cruz do Calvário, nem estaríamos aqui, sabe? Começa a refletir isso, sabe? Essa reflexão, são essas duas reflexões que eu tenho para vocês nessa tarde, sabe? Como você tem adorado, seu coração ele tem adorado verdadeiramente, e para vocês obedecer é um fardo? Se sim, por quê? Sabe? Por que é um fardo? Por que eu ainda não consigo fazer isso de forma livre, de uma forma que seja por amor, como um ato, uma atitude de amor, sabe? Porque é só isso que Deus merece de nós, gente. Amor, gratidão e adoração, porque Ele pagou um alto preço por nós e a única coisa que podemos fazer é ser eternamente gratos e amá-lo acima de todas as coisas. Esse é o nosso papel, sabe? E cumprir e obedecer a sua palavra, tá bom, gente? Eu vou ler para vocês, pra gente concluir uns trechinhos que estão aqui na revista, que exemplificam e dão respaldo porque eu tô falando aqui, tá? Obedecer nada mais é do que submeter à vontade de alguém ou estar sob o comando de alguém. Obedecer é uma decisão, e a decisão de obedecer é um ato de amor, tá, gente? A gente está sob o comando, a nossa vida, ela está sob o comando do Senhor, e nada vai acontecer sem a permissão dele, e tudo que acontece é para um propósito maior, e decidir obedecer a ele tem que ser um ato de amor. Se não for assim, a gente vai ficar a vida inteira achando que está obedecendo, mas está carregando aquilo como um fardo, e a nossa adoração, ela se torna falsa, ela não chega aos céus, porque a gente não está fazendo aquilo de coração, a gente não está fazendo aquilo por amor, e isso não vale de nada, tá? Sem amor, nada vale, sabe? A adoração, aqui lendo também na revista, a adoração consiste nos atos e atitudes
que reverenciam e honram a majestade do grande Deus do céu e da terra. Sendo assim, a adoração concentra-se em Deus e não no ser humano. A nossa adoração não tem que ser uma adoração visível a ninguém, não tem que ser uma adoração a quem está lá cantando, a quem está lá pregando, a quem está falando. Por isso que cada atitude nossa da vida tem que adorá-lo, porque só assim estaremos adorando ao Senhor e não a alguém. Tá? A partir do momento que a gente passa a adorar alguém ou colocar as expectativas da nossa vida em alguém, a gente sofre, porque nenhum ser humano é capaz e digno de ser adorado, tá? E é capaz de suprir todas as nossas expectativas. Por isso que toda a nossa vida, todas as nossas expectativas, todas as nossas adorações têm que ser somente a Deus, tá, gente? E é isso, finalizando, meu desejo para cada um de vocês e a minha oração é que vocês o adorem em espírito e em verdade, sejam verdadeiros adoradores, que vocês possam amar os seus pais, amar os seus irmãos, amar a esse Deus tão maravilhoso e que só quer o nosso bem, tá bom? A lição 4 sai ainda hoje, mais tarde, porque a gente tá um pouquinho atrasado, a galera das outras classes já tá na lição 5, a gente tá na 3 hoje, então eu já vou soltar a 4, pra na semana que vem, no meio da semana, soltar a 5, e no domingo a 6, e aí a gente começa a andar junto com as outras classes, tá bom? Um abraço, um beijo pra vocês, estou morrendo de saudade.